que eu quero compartilhar com vocês está lá em João 1, a partir do versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém, irmãos? Jesus é o Verbo que se fez carne. Eu já fiz essa dinâmica várias vezes em células. E eu queria que você tentasse aí, onde você estiver, se você estiver me ouvindo, quem estiver me ouvindo, tente se apresentar sem usar o verbo. Tente falar o seu nome, sua idade, o que você faz, o que você gosta, qual a sua profissão. Tente se apresentar sem o verbo. As palavras, as frases ficam sem sentido. E eu fui pesquisar um pouco sobre verbo. E eu achei muito interessante que diz que a frase ou orações e os períodos se desenvolvem em torno do verbo. Ou seja, o verbo é necessário para dar sentido à frase ou ao discurso ou à oração que você está escrevendo ou falando. E assim é Jesus na nossa vida. Ele é aquele que dá sentido à nossa vida. E assim também a nossa vida deve se desenvolver em torno dele. Jesus é aquele que tudo se fez através dele. Jesus é aquele que sem ele nada seria feito. Jesus é a palavra de Deus, irmãos, que lançou uma autorização no mundo espiritual para que você fosse gerado. Você não foi um erro. Jesus saiu da boca de Deus como uma autorização para que você fosse gerado. Haja Carolina, haja Marco, haja Pedro, haja Giovana. Houve uma autorização para você ser gerado da forma que você é hoje. Você é mulher, Deus autorizou você vir nesse mundo mulher. Você é homem, Deus autorizou você a vir nesse mundo. E Jesus é a palavra de Deus, é a autorização que sai da boca de Deus. É por isso que Jesus dá sentido à nossa vida. É por isso que Jesus é sentido. Jesus é a palavra de autorização que sai da boca de Deus para que você viesse da forma que você veio. Por que então Jesus veio e se fez homem, se fez carne? Porque Jesus também é a palavra que sai da boca de Deus para a salvação. Ele se fez carne para cumprir a palavra de Deus, para cumprir a palavra de salvação. Ele é a palavra de salvação que sai da boca de Deus para a nossa vida. Irmãos, sem Ele nada nós podemos fazer, nós somos vazios, nós não sabemos quem somos, nós não sabemos de onde viemos ou para onde nós iremos. Sem Jesus nós somos perdidos. Jesus é o verbo que dá sentido para a nossa vida. Jesus é aquele que dá sentido para aquilo que nós vivemos, seja bom, não seja bom o que nós temos vivido. Ele dá sentido e ele mostra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque ele foi a palavra que saiu da boca de Deus para que você fosse gerado. Eu queria que você gravasse isso.
Eu repeti aqui várias vezes porque eu quero que você grave isso, que você não veio do acaso, do nada. Você veio a esse mundo porque Deus lançou uma palavra de autorização para que você viesse a esse mundo. E essa autorização é Jesus, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, quando alguém quiser ou alguma circunstância tentar te convencer que não era para você estar aqui, lembre-se que Jesus foi a autorização de Deus para você existir e ter vida, e vida em abundância aqui na terra, e viver a eternidade com Ele. Jesus é a nossa autorização aqui na terra. A Ele foi dado o poder, a Ele foi entregue todo o poder. Então é nele que nós temos sentido, é nele que nós temos alegria, é nele que nós sabemos quem nós somos. É nele que nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós iremos. E enquanto aqui na terra estivermos, nós viveremos uma vida abundante quando conhecermos Jesus verdadeiramente. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, que o seu dia seja cheio, repleto da alegria do Senhor e da presença do Senhor. Amém? Fiquem com Deus.